Fala pessoal, bem-vindos ao curso Podcast do Zero. E aí, será que pode mais um cast? Bom, no decorrer desse curso você vai aprender muita coisa que vão vir a agregar nos seus conhecimentos aí sobre criação de conteúdo, sobre criação de um podcast, que ferramentas utilizar, quais equipamentos buscar na hora de fazer um podcast. Você vai aprender muita coisa. No vídeo de hoje você vai aprender o que é um podcast. Muita gente fica se perguntando, mas assim, o podcast ele é uma rádio, ele não é, ele pode ser comparado com uma rádio. Bom, a rádio, ela vem a ser um podcast também. A rádio existe há muito tempo, transmitindo o áudio de uma conversa, de um bate-papo, de uma entrevista aos seus telespectadores. E dessa forma, isso foi pegando mais força. Muito tempo atrás, muitas pessoas pensavam que a TV ia substituir a rádio. Isso não aconteceu. Até hoje, a rádio predomina. A rádio ainda é buscada e procurada por muita gente. Muita gente liga o carro, vai sair no carro e põe logo na rádio, sintoniza na sua melhor rádio ali, fica escutando músicas ou ouvindo um bate-papo ou até mesmo notícias. E assim, o podcast foi se propagando. Outras pessoas começaram a gravar histórias com uma voz bonita, jogar no Spotify, jogar em ferramentas de transmissão de áudio. Isso aí é um podcast. O podcast ele não é só um bate-papo, ele não é só uma conversa. O podcast ele é uma gravação de áudio. Se você gravar um áudio falando sobre o resumo de um livro, ou até mesmo fazendo a leitura de um livro, você está criando um podcast. Você está criando uma ferramenta que transmite o seu áudio, a sua percepção, as suas emoções para o seu telespectador. E aqui vocês estão conhecendo o videocast. Para quem acompanha o Flow Podcast, o Podpah Podcast, esses canais grandes, Inteligência LTDA, bom, eles são videocasts, mas que foram fixados com o nome de podcast, porque já era algo que já vinha sendo conhecido, já vinha sendo trabalhado e agora é de uma forma filmada, né? Bom, então muita gente nesse momento está querendo fazer o seu podcast e é uma coisa muito gostosa, você sentar com um convidado, dar risadas, comer um lanchinho, tomar um café na hora do bate-papo ali, uma coisa bem casual, bem simples, bem interessante, bem humana também. Eu tive a experiência de ter um bate-papo aqui, de bater uma conversa, bater um papo com um jornalista que veio da rádio, que trabalhou na rádio por muito tempo. E justamente para fazer essa comparação, eu perguntei para ele, qual a diferença que você percebe entre a rádio e o podcast? E a resposta dele foi essa aqui. Tem muita gente que fala que o podcast é uma rádio gravada, né, que é o videocast, né? Mas a rádio em si, ela tem uma diferença grande assim, para um podcast? Eu acho que em determinados momentos tem uma distinção muito grande. E assim, no podcast, a gente percebe aqui que parece que a gente está em casa, né? A gente está batendo um papo, conversando, não há muito segredo, critério, digamos assim, um roteiro. A gente vai bater um papo aqui e o que pintar de assunto a gente pode falar. Já no rádio, não. A gente muitas vezes fica preso a determinado assunto. A gente tem muitas vezes ali um assunto, tá com um entrevistado, então tu vai ficar naquele assunto sobre saúde, sobre segurança pública, né, sobre economia, sobre educação, assim por diante. Então existe uma, digamos assim, não é uma questão de engessar, né? O rádio, na verdade, ele tem um dinamismo absurdo e não existe isso. Eu acho que a maior diferença é essa. No podcast me parece que é um lance mais light, mais descontraído. Né? Percebam que de alguma forma o podcast ele tem trabalhado algo diferente. As pessoas têm gostado mais disso. O podcast ele é tão interessante, o videocast é tão interessante que você percebe que as pessoas gostam de ver, de assistir cortes e de ouvir também. Então, nessa parte do ouvir também, você vai perceber que uma das coisas mais importantes no podcast, depois do vídeo, ou melhor, antes do vídeo mesmo, a primeira coisa mais importante é o áudio. Ter um bom áudio, uma boa qualidade de áudio, algo que dê para ouvir e agradar os ouvidos. Hoje em dia, por exemplo, você pode estar na sua casa ali
atarefado, limpando a casa, varrendo a casa, lavando a louça, e deixar o podcast rolando na televisão ou no seu smartphone e só ouvir o áudio. Então o áudio é muito importante. Isso a gente vai aprender mais na frente no decorrer desse curso, tá? Esse aqui é mais uma aula piloto, né, para iniciar e falar para vocês sobre o que é um podcast, sobre o que nós vamos trabalhar no decorrer desse curso, tá? A gente vai aprender muita coisa. Nós vamos aprender a como montar o podcast do zero, os equipamentos necessários, como gerenciar a live, trabalhar com programas de transmissão como OBS Studio, Prisma Studio, dentre outros. Então você vai escolher a melhor ferramenta para você, os melhores equipamentos para você e vai levar algo muito agradável aos seus telespectadores. Michael, eu preciso investir alto num podcast. Eu ouvi num corte por aí de podcast pelo YouTube que eu tinha que gastar no mínimo 100 mil reais para iniciar um podcast. É isso? Não, não é isso. Quem falou isso eram pessoas que tinham investimento alto para fazer isso. Se você tiver um investimento alto para isso, se você quiser investir dessa forma, você pode fazer sim. Mas eu vou falar para vocês sobre isso. Mas você começa com pouco, você consegue começar com pouco. Para você ter uma ideia, se você tiver aí, vamos chutar por baixo, se você tiver hoje 500 reais, você consegue investir em um podcast. 500 reais e um smartphone que todo mundo tem. Então você não vai precisar comprar outro smartphone. Um smartphone e mais 500 reais você investe num podcast bacana, agradável. Tá bom? Maicon, sério, é isso mesmo? É isso. É isso. Mas calma, que eu vou explicar como que funciona para você investir com 500 reais em um podcast, né? Para você iniciar. Porque o segredo é o seguinte, não é você iniciar com tudo. Se você tiver condições de iniciar com tudo, inicie. Você vai dar a melhor qualidade para o seu telespectador. Mas você iniciar com o que você tem. Se é uma coisa que você gosta, que você ama fazer, que você quer fazer, que você tem aquele prazer em fazer, você vai conseguir fazer com o que você tem. Muitas vezes você não vai gastar nem esses 500 reais. Às vezes você tem aí na sua casa o equipamento necessário para iniciar um podcast sem gastar nada no momento. Tá bom? Vocês vão aprender com o tempo que não é um bicho de 7 cabeças e que dá para você iniciar como der. E no decorrer do tempo, conforme você for se aprimorando, for conseguindo investir pouco a pouco, aí você chega a um podcast com uma qualidade excepcional, sensacional. Tá? Não é um bicho de 7 cabeças, como eu falei. Eu comecei da forma mais básica possível, com um microfone no centro da mesa, pegando o áudio de quem estivesse na conversa. Eu vou mostrar um trecho aqui para vocês de um bate-papo, o meu primeiro episódio do podcast, que foi justamente com um microfone na mesa, que ele pegava o áudio de forma 360. Eu coloquei no centro e fiz o meu primeiro episódio do podcast. Aí tu tava falando da tua mãe, né? Que ela chegou, falou contigo, né? Que era pra te ter falado pra ela o que tava acontecendo. Uhum. E aí? E aí eu fui morar pra casa dela. Eu fui morar com ela e eu falei pra mãe, mãe, tô com depressão. E aí? Ainda reclamando de não poder começar porque você não tem microfones caros, porque você não tem isso e aquilo, câmeras profissionais e tal? Bom, você pode iniciar de qualquer forma, tá bom? Nas próximas aulas, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ter momentos também, olha só, para entrarmos em contato um com o outro, de forma ao vivo mesmo, sabe? Interagindo um com o outro. Eu ensinando você a mexer aí no seu programa de gerenciamento, tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Então, aproveite essa oportunidade. Siga aqui o curso, continue nos assistindo, não perca nenhum episódio, tá bom? Se puder, baixe o vídeo, se não conseguir, printe a tela, grave aí, qualquer coisa que você possa guardar na sua mente e poder trabalhar diariamente esse processo, tá bom? Então é isso, pessoal. Nos aguardem na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.